Eu nunca vou esquecer o dia em que parei no sinal vermelho e vi aquele menino magricela, com os olhos cheios de tristeza, vendendo balas debaixo da chuva. Naquele instante, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu não sabia, mas aquele encontro seria o início de uma história de amor verdadeiro que desafiaria tudo e todos, até mesmo a minha própria família. Hoje, quero te contar como um simples gesto no semáforo transformou minha vida e me ensinou o verdadeiro significado de família. Se você acredita que o destino pode nos surpreender quando menos esperamos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e escreve aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Porque o que você vai ouvir agora vai tocar o seu coração de um jeito que você jamais vai esquecer. Aquela tarde de outubro jamais sairá da minha memória. O céu de Campinas estava coberto por nuvens cinzentas e a chuva caía sem dar trégua havia 3 dias. Eu voltava do mercado, sozinha como de costume, desde que seu Carlos, meu marido, nos deixou 5 anos atrás. A solidão tinha se tornado minha companheira diária, naquela casa grande demais para uma senhora de 72 anos. Meus 3 filhos, Paulo, Márcia e Ricardo, estavam ocupados demais com suas próprias vidas, telefonemas rápidos aos domingos e visitas nas datas comemorativas era tudo o que me restava deles. Parei no semáforo da Avenida Brasil, aquele que fica próximo ao shopping, e foi então que o vi pela primeira vez. Um menino magricelo, não devia ter mais que 12 anos, vendendo balas no sinal. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele tentava esconder. Vestia uma camiseta desbotada 3 números maior que seu corpo franzino e uma bermuda surrada. Seus pés estavam protegidos por chinelos velhos que mal cabiam neles. Mas foram seus olhos que me capturaram grandes, castanhos, profundos, carregando uma tristeza tão adulta que parecia não pertencer a uma criança. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo inexplicável, como se uma força maior que eu mesma tivesse acabado de amarrar nossos destinos. Enquanto os outros motoristas fechavam seus vidros com expressões de incômodo ou indiferença, algo dentro de mim me impulsionou a abaixar o meu. "Quer entrar para se proteger da chuva, meu filho?" Perguntei sem pensar 2 vezes. Ele me olhou assustado, desconfiado, como um animalzinho ferido. "Não precisa ter medo, só quero te ajudar a sair dessa chuva. Está ensopado", continuei, tentando transmitir confiança. Após hesitar por alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele acenou timidamente com a cabeça. O sinal abriu e, ao invés de seguir em frente, encostei no posto de gasolina próximo. Ele entrou no carro trêmulo, apertando contra o peito a caixinha de balas, como se fosse seu único tesouro no mundo. "Como você se chama?" perguntei enquanto ligava o aquecedor. "Miguel", respondeu quase num sussurro. "Eu sou Dona Conceição, mas pode me chamar de Ceissa, como todo mundo." Notei que seus lábios estavam roxos de frio e suas mãos pequenas tremiam. Sem pensar 2 vezes, tirei meu casaco e o coloquei sobre seus ombros. "Você deve estar com fome." "Vamos comer alguma coisa?" sugeri. Seus olhos se iluminaram por um instante, para logo em seguida se encherem de desconfiança novamente. "Por que a senhora está me ajudando?" perguntou com a voz embargada. Aquela pergunta simples me pegou desprevenida. Por que, afinal? "Não sei explicar direito, Miguel. Às vezes o coração da gente manda fazer as coisas, e a gente só obedece", respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade. Levei-o até uma lanchonete ali perto. O gerente nos olhou de cima a baixo, claramente incomodado com a presença daquele menino molhado e maltrapilho, mas manteve a compostura quando fiz meu pedido. Miguel devorou o hambúrguer como quem não via comida há dias. Talvez realmente não visse. Entre uma mordida e outra, começou a se soltar. "A senhora tem filhos?" perguntou enquanto tomava seu refrigerante. "Tenho 3, já adultos. E você, tem família?" Devolvi a pergunta, tentando não parecer invasiva. Foi então que vi seus olhos se encherem de lágrimas. "Tinha", respondeu, abaixando a cabeça. "Meu pai e minha mãe morreram num acidente de carro faz 8 meses.
A gente estava voltando de Ubatuba quando um caminhão pegou a gente na estrada. Eu sobrevivi porque estava dormindo no banco de trás. Senti meu coração apertar. E não tem nenhum parente que cuide de você? Perguntei, já sentindo um nó na garganta. Ele balançou a cabeça negativamente. Tinha a avó, mas ela morreu ano passado. Fiquei uns dias na casa de uma tia em São Paulo, mas o marido dela bebia muito e me batia. Aí fugi. Suas palavras saíam entrecortadas por soluços. O conselho tutelar veio atrás de mim na escola. Queriam me levar pro abrigo. Mas lá na rua dizem que é pior que prisão. Prefiro ficar vendendo bala no Farol do que ir para lá. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto aquele menino me contava, com uma maturidade desproporcional à sua idade, como havia perdido tudo e todos em tão pouco tempo. Ali estava uma criança de apenas 12 anos, completamente sozinha no mundo, enfrentando a chuva, o frio, a fome e o medo, apenas para não se tornar mais um número num sistema que ele temia mais que as ruas. Quando saímos da lanchonete, a chuva havia dado uma trégua, mas o céu ainda ameaçava. "Onde você está dormindo, Miguel?" perguntei, temendo a resposta. "Tem uma marquise perto do terminal. Quando chove muito, entro escondido na rodoviária, mas os guardas sempre acabam me expulsando de madrugada." Aquela resposta foi como uma facada no meu peito. Imaginei aquele menino, tão pequeno e frágil, dormindo ao relento, exposto a todos os perigos que a noite nas ruas oferece. "E você não tem medo?" perguntei, já sabendo a resposta. "Todo dia", ele confessou, com uma honestidade que só as crianças possuem. "Mas tenho mais medo do abrigo. Lá, dizem que batem nas crianças, que trancam a gente num quarto escuro quando faz coisa errada." Fiquei em silêncio, digerindo tudo aquilo. Uma decisão começava a se formar dentro de mim, algo que eu sabia que mudaria completamente minha vida e a dele. Olhei para aquele rostinho tão jovem, já marcado por tanto sofrimento, para aqueles olhos que carregavam uma tristeza milenar, e não consegui imaginar deixá-lo voltar para as ruas. "Miguel", falei, segurando suas mãozinhas geladas entre as minhas, "você gostaria de vir para minha casa? Pelo menos até encontrarmos uma solução melhor?" Ele me olhou incrédulo, como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais absurda do mundo. "A senhora mal me conhece. Por que faria isso?" Sorri, sentindo uma certeza inexplicável se apoderar de mim. "Porque ninguém deveria estar sozinho neste mundo, Miguel. Nem eu, nem você." Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez pude ver um brilho diferente neles. Um brilho de esperança. Naquele momento, sob o céu ainda nublado de Campinas, algo me dizia que nossa história estava apenas começando. A viagem até minha casa foi silenciosa. Miguel olhava pela janela do carro como se estivesse memorizando o caminho, talvez planejando uma fuga caso fosse necessário. Eu podia sentir seu medo, sua desconfiança. Afinal, quem era eu senão uma estranha que o havia recolhido no semáforo? Quando chegamos, vi seus olhos se arregalarem ao contemplar minha casa. Não era nada luxuosa, apenas uma construção simples de 2 andares no bairro São Bernardo, com uma pequena varanda repleta de samambaias que seu Carlos adorava cultivar. Para mim, era apenas o lar onde criei meus filhos e onde agora vivia meus dias de solidão. Mas para Miguel, parecia um palácio. "A senhora mora sozinha nessa casa toda?" ele perguntou, enquanto entrávamos. "Sim, desde que meu marido faleceu. Meus filhos já têm suas próprias casas", respondi, sentindo aquele vazio familiar me apertar o peito. Mostrei a ele o quarto que seria seu, o antigo quarto de Ricardo, meu caçula, que estava intocado desde que ele se mudou para o Rio de Janeiro há 8 anos. Havia pôsteres antigos de bandas de rock nas paredes, uma escrivaninha coberta de poeira e uma cama com lençóis que precisavam urgentemente ser trocados. "Pode ficar à vontade. Vou preparar um banho quente para você e ver se encontro algumas roupas do Ricardo que possam servir", falei, tentando fazer com que ele se sentisse bem-vindo. Miguel permaneceu imóvel no meio do quarto, segurando sua caixinha de balas junto ao peito, como se não acreditasse no que estava acontecendo. "Se quiser, pode guardar suas balas naquela gaveta.
Ninguém vai mexer nelas, acrescentei, notando seu apego àquele pequeno objeto. Foi então que, para minha surpresa, ele começou a chorar, não um choro contido como antes, mas soluços profundos que pareciam vir da alma. Aproximei-me devagar e, quando ele não recuou, o abracei. Seu corpinho tremia enquanto ele se agarrava a mim como se eu fosse sua tábua de salvação em um mar revolto. Obrigado, Dona Ceissa. A senhora é um anjo que Deus mandou para mim, disse entre soluços. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu já não tinha dúvidas. Aquele menino tinha vindo para ficar. Aquela primeira noite foi a mais difícil. Depois de um banho quente e vestido com uma camiseta antiga de Ricardo, que mais parecia um vestido nele, Miguel comeu o jantar que preparei como se fosse a última refeição de sua vida. A cada garfada, eu podia ver a fome acumulada de dias, talvez semanas. Quando o levei para se deitar, percebi seu nervosismo. O que foi, Miguel? Perguntei, enquanto ajeitava as cobertas. É que faz tempo que não durmo numa cama de verdade, ele confessou, passando a mão sobre o lençol limpo como se fosse algo precioso. E tenho medo de dormir, acrescentou baixinho. Medo de quê? Indaguei, sentando-me na beirada da cama. De sonhar com o acidente, de ouvir os gritos da minha mãe de novo. E também, ele hesitou. Tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo é um sonho, que ainda estou naquela marquise. Suas palavras me cortaram como facas. Segurei sua mão entre as minhas, sentindo os calos que já se formavam naqueles dedos tão jovens. Não é um sonho, Miguel, e eu vou estar aqui quando você acordar, prometo. Deixei a luz do corredor acesa e a porta entreaberta, como fazia quando meus filhos eram pequenos e tinham medo do escuro. Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira de muitas noites em que o sono não viria facilmente para nenhum de nós. Por volta das 3 da manhã, fui acordada por gritos desesperados. Corri para o quarto de Miguel e o encontrei sentado na cama, olhos arregalados de terror, chamando pela mãe entre soluços. Mãe, não vá embora, não me deixa! Ele gritava, ainda preso no pesadelo mesmo de olhos abertos. Sentei-me ao seu lado e o abracei forte, balançando-o gentilmente como fazia com meus próprios filhos décadas atrás. Está tudo bem, Miguel. Foi só um pesadelo. Estou aqui com você. Sussurrei em seu ouvido, até que seus soluços diminuíssem e sua respiração voltasse ao normal. Ele se agarrou a mim com tanta força que chegou a machucar, mas não me importei. Sinto tanta falta dela, Dona Ceissa, confessou, com a voz embargada pelo choro. Eu sei, meu filho. Eu sei, respondi, sentindo meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Naquela noite, dormi sentada na cama dele, com sua cabeça apoiada em meu colo, velando seu sono frágil até que os primeiros raios de sol entrassem pela janela. Os dias seguintes foram de adaptação para ambos. Cada manhã, Miguel acordava assustado, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava. Aos poucos, fomos estabelecendo uma rotina. Preparávamos o café juntos, ele me ajudava com pequenas tarefas da casa e depois almoçávamos vendo o jornal da tarde. As tardes eram dedicadas a entender sua situação escolar. Descobri que ele havia parado de estudar após a morte dos pais, quando fugiu da casa da tia. Eu gostava da escola, ele me contou enquanto folheávamos alguns livros antigos dos meus filhos que encontrei no sótão. Era bom em matemática. Meu pai dizia que eu ia ser engenheiro. Seus olhos brilhavam ao falar do pai, um motorista de ônibus que sonhava em ver o filho formado na universidade. Foi nesse momento que tomei outra decisão importante. Era preciso regularizar a situação de Miguel, matriculá-lo na escola, garantir que ele pudesse ter um futuro. Mas eu sabia que isso significaria enfrentar o conselho tutelar, talvez até mesmo o risco de perdê-lo para o sistema. Quando compartilhei minhas preocupações, ele entrou em pânico. Por favor, Dona Ceissa, não deixe eles me levarem para o abrigo. Prefiro voltar para a rua, implorou, agarrando-se ao meu braço com desespero. Seu medo era tão genuíno, tão visceral, que me partiu o coração. Miguel, olhe para mim,
Pedi, segurando seu rostinho entre minhas mãos. Eu prometo que não vou deixar ninguém te levar. Vamos encontrar um jeito. Não sabia como cumpriria essa promessa, mas estava determinada a tentar. Naquela mesma tarde, liguei para Sônia, uma antiga amiga que trabalhava como assistente social. Expliquei a situação sem revelar que Miguel já estava morando comigo. Ceissa, você está pisando em terreno perigoso, ela me advertiu. Esse menino precisa ser encaminhado para o sistema de proteção. Existem procedimentos legais. Mas eu não podia aceitar essa resposta. Sônia, você conhece esses abrigos melhor do que ninguém. Me diga de coração, é um lugar onde você colocaria seu próprio neto? O silêncio do outro lado da linha foi sua resposta. Exatamente. Agora me ajude a encontrar uma maneira de fazer isso direito, sem que ele precise passar por mais traumas. Após uma longa conversa, Sônia prometeu me orientar, embora tenha deixado claro que não concordava com meus métodos. Foi o início de uma batalha que eu estava disposta a enfrentar, mesmo sabendo que seria apenas a primeira de muitas. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. Era impossível esconder a presença de Miguel. Ele começou a me acompanhar nas idas ao mercado, à farmácia, à missa de domingo. Os olhares curiosos e os cochichos não demoraram a surgir. Dona Lourdes, minha vizinha de mais de 20 anos, foi a primeira a vir verificar a situação. Ceissa, é verdade que você está abrigando um menino de rua? Perguntou sem rodeios, enquanto fingia apreciar o bolo que lhe ofereci. Não é um menino de rua, Lourdes. É o Miguel. Ele perdeu os pais e está comigo por enquanto, respondi, tentando manter a calma diante de sua indiscrição. Mas e os seus filhos? O que eles acham disso? Não tem medo, Ceissa? Esses meninos costumam ser problemas. Sua pergunta me irritou profundamente, mas mantive a compostura. Meus filhos ainda não sabem, e não tenho medo. O único medo que tenho é de falhar com uma criança que já foi abandonada por todos. Minha resposta direta a fez engasgar com o café, encerrando prematuramente sua visita. Mas eu sabia que seria apenas o começo. Naquela mesma noite, recebi a primeira das muitas ligações que viriam. Era Paulo, meu filho mais velho. Mãe, a senhora enlouqueceu? Dona Lourdes acabou de ligar para Márcia dizendo que a senhora está com um moleque desconhecido morando aí. Seu tom acusatório me feriu, mas não me surpreendeu. Paulo sempre foi o mais rígido dos meus filhos, sempre preocupado com aparências e convenções sociais. Ele não é um moleque desconhecido, Paulo. É o Miguel. Tem 12 anos e perdeu os pais num acidente. Estou ajudando ele, respondi, tentando soar mais segura do que realmente me sentia. Ajudando? Mãe, a senhora tem 72 anos. Como acha que vai cuidar de um adolescente? Isso é trabalho para o conselho tutelar, não para uma senhora da sua idade. Suas palavras, embora duras, carregavam uma preocupação genuína, eu sabia. Mas mesmo assim, doeram. Paulo, agradeço sua preocupação, mas já tomei minha decisão. Miguel fica comigo até que encontremos uma solução melhor para ele. Antes que ele pudesse protestar mais, despedi-me e desliguei o telefone. Sabia que aquela conversa era apenas o prenúncio da tempestade que estava por vir. Meus filhos nunca entenderiam por quê, após anos vivendo sozinha e recusando a ideia de ter companhia, mesmo quando eles insistiram para que contratasse uma acompanhante, eu havia de repente acolhido um menino desconhecido. Como explicar a eles o que nem eu mesma compreendia totalmente? Como fazê-los entender que, naquele semáforo, sob a chuva de outubro, algo maior que todos nós havia conectado minha vida à de Miguel de uma forma que não podia ser explicada, apenas sentida? Enquanto essas perguntas rodavam em minha mente, ouvi passos leves no corredor. Era Miguel, parado na porta da cozinha, com os olhos cheios de preocupação. A senhora está com problema por minha causa, né? Perguntou, com aquela percepção aguçada que as crianças têm. Os seus filhos não querem que eu fique aqui. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Não se preocupe com isso, respondi, estendendo a mão para que ele se aproximasse. Eles só estão preocupados comigo. Logo vão entender.
Miguel sentou-se ao meu lado, seu pequeno corpo ainda tão frágil, mas seus olhos já carregando uma determinação nova. Eu vou embora se a senhora quiser. Não quero causar problemas, ofereceu, com uma maturidade que partiu meu coração. Puxei-o para um abraço, sentindo que a cada dia aquele menino ocupava um espaço maior em meu coração. Você não vai a lugar algum, Miguel. Nós dois agora somos uma equipe. E equipes enfrentam os problemas juntos. Ele sorriu, um daqueles sorrisos raros que iluminavam toda a sua face, e naquele momento eu soube que, não importava a tempestade que viesse pela frente, estaríamos juntos para enfrentá-la. Não precisei esperar muito tempo para que a tempestade anunciada por aquele telefonema de Paulo se concretizasse. Na tarde de sábado, menos de 2 semanas após a chegada de Miguel, percebi 3 carros estacionando em frente à minha casa. Reconheci imediatamente o sedã preto de Paulo, o carro azul de Márcia e a picape vermelha de Ricardo. Meu coração disparou. Em todos os meus anos como mãe, jamais haviam vindo os 3 juntos sem aviso prévio. Miguel estava no quintal dos fundos, brincando com Duque, o vira-lata que tinha aparecido em nossa porta 2 dias antes e que ele havia implorado para ficarmos. Acho que estamos com visitas, Miguel, avisei, tentando soar casual enquanto observava pela janela da cozinha os 3 saindo dos carros com expressões severas. São seus filhos? Ele perguntou, subitamente tenso. São, sim. Por que não vai dar mais um pouco de água para o Duque enquanto converso com eles? Ele assentiu, mas pude ver o medo em seus olhos. Naquelas 2 semanas, Miguel já tinha se tornado sensível às minhas preocupações, como se pudesse ler minha mente. Respirei fundo e fui abrir a porta antes mesmo que tocassem a campainha. Que surpresa, falei, forçando um sorriso enquanto os observava. Paulo estava à frente, como sempre assumindo o papel de porta-voz. Márcia, minha única filha, mantinha os braços cruzados, um gesto que reconheci de sua adolescência quando estava prestes a iniciar uma discussão. Ricardo, o caçula, parecia desconfortável, evitando meu olhar. Podemos entrar, mãe? Paulo perguntou com uma formalidade que nunca usava comigo. É claro, respondi, dando passagem. Acabei de fazer um café. Entraram em silêncio, acomodando-se na sala de estar. Notei os olhares curiosos que lançavam para todos os lados, procurando sinais da presença de Miguel. Então, a que devo a honra? Faz quase 5 meses que não vejo você, Paulo. E você, Ricardo, desde o Natal, comentei, incapaz de conter uma pontada de ironia. Paulo pigarreou, assumindo aquela postura que usava em suas reuniões de negócios. Mãe, viemos aqui porque estamos preocupados, muito preocupados, começou ele, olhando para os irmãos em busca de apoio. Dona Lourdes ligou para Márcia contando sobre esse menino que a senhora trouxe para casa. Depois o senhor Oliveira, da farmácia, comentou com Ricardo. Todo o bairro está falando. Servi o café em silêncio, tentando organizar meus pensamentos. Sabia que este momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. E desde quando vocês dão ouvidos a fofocas de vizinhos? Perguntei, mantendo a voz calma enquanto me sentava na minha poltrona favorita. Márcia foi a primeira a explodir como eu já esperava. Mãe, isso não é fofoca. A senhora realmente trouxe um moleque desconhecido para morar aqui. Tem noção do perigo? Uma senhora sozinha, com um estranho dentro de casa? Seu tom acusatório me feriu, mas não me surpreendeu. Miguel não é um estranho, Márcia. É um menino de 12 anos que perdeu os pais e estava vivendo na rua. E sim, ele está morando comigo enquanto resolvo como ajudá-lo legalmente. Paulo passou a mão pelo rosto, num gesto de exasperação que conhecia bem. A senhora tem 72 anos, mãe. Como espera cuidar de um adolescente? Isso é responsabilidade do Estado, não sua. Tomei um gole do meu café, dando-me tempo para responder com a calma que sabia ser necessária. O Estado, como você diz, Paulo, iria colocá-lo num abrigo. Vocês têm ideia do que são esses lugares? Já visitaram algum? Sônia, minha amiga assistente social, me contou histórias que fariam seus cabelos ficarem brancos. Ricardo, que até então mantinha-se em silêncio, finalmente falou. Mas, mãe,
A senhora sempre foi tão independente. Recusou quando oferecemos uma acompanhante. Disse que não queria ninguém invadindo seu espaço. E agora... Sua voz foi morrendo, como se ele mesmo percebesse a fragilidade de seu argumento. Agora acolhi alguém que precisa de mim, completei por ele. É diferente, Ricardo. Miguel não está aqui para me fazer companhia ou cuidar de mim. Eu estou cuidando dele. Paulo soltou uma risada seca que me fez estremecer. Cuidando dele? E quem cuida da senhora? E se ele for violento? E se roubar a senhora? Já pensou nisso? Senti meu rosto esquentar. Não, Paulo, ele não é violento e não vai me roubar. Miguel é um menino doce e educado que teve o azar de perder tudo na vida. Se vocês dessem a chance de conhecê-lo, veriam isso. Márcia se levantou, caminhando nervosamente pela sala. A senhora nem conhece o histórico dele. E se tiver algum problema mental? E se for um desses meninos envolvidos com coisas erradas? Cada palavra deles era como uma facada. Como meus próprios filhos podiam julgar tão duramente uma criança que nem conheciam? Foi nesse momento que ouvi um barulho vindo da cozinha. Todos nos viramos a tempo de ver Miguel parado na porta, com Duque ao seu lado, os olhos arregalados de medo e vergonha por ter sido descoberto ouvindo nossa conversa. Houve um silêncio tenso, quebrado apenas pelo bater da cauda do cachorro no chão. Miguel, venha cá, chamei, estendendo a mão. Ele se aproximou hesitante, como se estivesse entrando na toca do lobo. Estes são meus filhos, Paulo, Márcia e Ricardo. Apresentei, mantendo minha voz firme para transmitir segurança. Oi, ele murmurou, tão baixo que mal pudemos ouvir. Pude sentir o desconforto dos meus filhos diante daquela criança magricela, de cabelos mal cortados e roupas que eram claramente grandes demais para ele, antigas roupas de Ricardo que havíamos ajustado como podíamos. O contraste entre eles adultos bem vestidos, bem alimentados, prósperos e aquele menino frágil não poderia ser maior. Para minha surpresa, foi Ricardo quem quebrou o gelo. E esse cachorro quem é? Perguntou, num tom quase amigável. É o Duque, Miguel respondeu, ganhando um pouco mais de confiança. Ele estava com fome na rua, igual eu estava. A dona Ceissa deixou a gente ficar. Sua simplicidade desarmou Ricardo, que esboçou um pequeno sorriso. Mas Paulo e Márcia mantiveram-se rígidos. Mãe, podemos conversar em particular? Paulo perguntou, seu tom deixando claro que não era um pedido, mas uma exigência. Miguel, por que você e o Duque não vão brincar mais um pouco lá fora enquanto termino de conversar com meus filhos? Sugeri. Ele assentiu, claramente aliviado por poder escapar daquela tensão. Assim que ele saiu, a discussão recomeçou com ainda mais força. A senhora viu só? Ele já trouxe até um cachorro. Daqui a pouco vai estar mandando na casa toda. Márcia disparou. Pelo amor de Deus, Márcia, é só um cachorro de rua. Respondi, começando a perder a paciência. O problema não é o cachorro, mãe, Paulo interveio. É toda esta situação. A senhora está idosa, tem sua aposentadoria, vive sozinha. É o alvo perfeito para golpistas e aproveitadores. Aquilo foi demais para mim. Golpista? Paulo, ele tem 12 anos. Estava vendendo balas no semáforo debaixo de chuva. Que tipo de golpe você acha que uma criança nessa situação está aplicando? As horas seguintes foram as mais tensas da minha vida como mãe. Paulo ameaçou acionar o conselho tutelar ele mesmo. Márcia sugeriu que eu estivesse ficando senil e que talvez fosse hora de pensar em uma casa de repouso. Ricardo, embora mais moderado, também expressou suas preocupações sobre minha capacidade de cuidar de um adolescente na minha idade. Já criei 3, lembrei a eles. E sozinha depois que seu pai adoeceu. Isso os silenciou momentaneamente, mas não por muito tempo. Era diferente, mãe. A senhora era jovem, tinha energia. Agora precisa de descanso, de tranquilidade, argumentou Márcia. Olhei para cada um deles, estes adultos que um dia foram minhas crianças, que embalei em meus braços, que ensinei a andar, a falar, a viver.
Como podiam estar tão cegos? Vocês acham que estou fazendo isso por capricho? Por solidão? Deixem-me contar algo que talvez ajude vocês a entenderem, falei, sentindo que era hora de abrir meu coração. Quando conheci seu pai, eu tinha 17 anos. Éramos vizinhos em Minas, e meus pais não aprovavam nosso namoro porque ele era pobre, filho de lavradores. Um dia, fugi de casa para encontrá-lo e peguei uma chuva terrível. Fiquei com pneumonia, quase morri. Sabem quem cuidou de mim contra a vontade de todos? A mãe dele, sua avó Antônia, que vocês mal conheceram. Ela me acolheu, me curou, enfrentou minha família e a dela. Gente boa ajuda gente boa, não importa o que digam. Ela sempre repetia. Foi o que ela fez por mim, e é o que estou fazendo por Miguel. Estou retribuindo o que recebi quando mais precisei. Minhas palavras pareceram tocar Ricardo, que baixou os olhos. Márcia parecia em conflito, mas Paulo manteve-se irredutível. Continuo achando que a senhora está cometendo um erro grave. E se esse menino for violento? E se machucar a senhora? Estaremos a 1 hora de distância. Não poderemos ajudar a tempo. Senti uma onda de tristeza me invadir. Paulo, você e seus irmãos estão a 1 hora de distância há anos, e não só geograficamente. Quantas vezes me visitam? Quantas vezes ligam só para saber como estou? Agora aparecem aqui, preocupados com minha segurança, quando na verdade estão incomodados porque tomei uma decisão sem consultá-los. Uma decisão que afeta minha vida, não a de vocês. Minhas palavras, mais duras do que pretendia, caíram como bombas na sala. A senhora vai se arrepender, Paulo sentenciou, levantando-se. Esse moleque vai roubar tudo, vai se aproveitar, e quando isso acontecer, não diga que não avisamos. Suas palavras me feriram profundamente, mas mantive-me firme. Se isso acontecer, Paulo, será meu problema, não seu. Mas saiba que o único arrependimento que tenho neste momento é ver que meus filhos cresceram incapazes de enxergar além das aparências, incapazes de sentir compaixão por alguém em necessidade. Márcia também se levantou, visivelmente chateada. Como pode fazer isso conosco, mãe? Como pode nos acusar assim quando só queremos seu bem? Ricardo, sempre o pacificador, tentou intervir. Vamos todos nos acalmar. Talvez possamos encontrar um meio termo. Se a mãe quer tanto ajudar esse menino, poderíamos procurar uma família que... Interrompi-o antes que continuasse. Não há meio termo, Ricardo. Miguel fica comigo até que possamos regularizar sua situação legalmente. Se vocês não podem aceitar isso, lamento, mas a decisão está tomada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 1 a 1, meus filhos se despediram friamente e saíram, deixando para trás um vazio que doía mais que qualquer palavra que pudessem ter dito. A tempestade familiar deixou marcas profundas, mas também clareou o céu de uma forma inesperada. Nas semanas que se seguiram à visita dos meus filhos, o silêncio do telefone foi ensurdecedor. Nem mesmo as habituais ligações de domingo aconteceram. Era como se eu tivesse sido expulsa da família por minha decisão. Miguel percebeu, é claro. Aquele menino tinha uma sensibilidade que muitos adultos jamais desenvolveriam. A senhora tá triste por causa dos seus filhos, né? Perguntou certa manhã, enquanto me ajudava a regar as plantas. Eles não ligam mais por minha causa. Pausei, observando como suas pequenas mãos cuidavam delicadamente das samambaias que seu Carlos tanto amava. As pessoas às vezes precisam de tempo para entender certas coisas, Miguel. Eles estão preocupados comigo, do jeito deles. Ele assentiu, pensativo, para então me surpreender. Eu entendo eles, sabe? Se minha mãe tivesse trazido um estranho para casa, eu também ia ficar com medo que alguém machucasse ela. Sua empatia, mesmo para com aqueles que o rejeitavam, me deixou sem palavras. Naquele momento, percebi que não estava apenas ajudando Miguel, ele estava me ensinando, me fazendo ver o mundo com olhos mais compassivos. Aquelas primeiras semanas foram de adaptação mútua, de pequenas vitórias cotidianas que, somadas, começavam a desenhar uma nova realidade para nós dois. Com a ajuda de Sônia,
iniciei o processo para me tornar guardiã legal de Miguel. Não seria fácil, minha idade era um obstáculo, assim como a falta de apoio familiar, mas estávamos determinados. O primeiro passo foi regularizar seus documentos e matriculá-lo na escola municipal do bairro. No dia em que fomos comprar seu material escolar, vi algo que jamais esquecerei. Seu primeiro sorriso genuíno, amplo, sem reservas. Estávamos na papelaria, escolhendo cadernos, quando ele pegou um estojo de lápis de cor e seus olhos brilharam. Minha mãe me deu um igualzinho no meu último aniversário, contou, acariciando a caixa colorida. Perdi tudo no acidente. Coloquei o estojo no carrinho sem hesitar, junto com outros materiais que não estavam na lista, mas que sabia que o fariam feliz. Quando chegamos em casa e organizamos tudo na escrivaninha do quarto, agora verdadeiramente seu quarto, não mais o quarto de Ricardo, ele me abraçou espontaneamente pela primeira vez. Obrigado, vó, disse, para logo em seguida congelar, assustado com a própria ousadia. Desculpa, eu não quis... Saiu sem querer. Meu coração quase explodiu de emoção. Pode me chamar de vó sempre que quiser, Miguel. Eu adoraria. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que, aos poucos, foi curando as feridas de nós dois. Todas as manhãs, eu o acordava às 6h30, preparávamos o café juntos e então o acompanhava até o ponto de ônibus. A escola ficava a 20 minutos de casa, e embora ele insistisse que podia ir sozinho, eu fazia questão de esperá-lo entrar no ônibus antes de voltar para casa. As tardes, após seu retorno, eram dedicadas às lições de casa. Descobri que não mentira sobre ser bom em matemática, seus olhos brilhavam quando resolvia problemas, e muitas vezes me explicava conceitos que eu, com minha educação interrompida na 8ª série, jamais havia compreendido. Nas primeiras semanas, recebi 2 telefonemas da escola. O primeiro foi da coordenadora, preocupada com o comportamento retraído de Miguel. Ele não interage com os colegas, Dona Conceição. Fica sozinho nos intervalos, não participa das atividades em grupo. O segundo foi da professora de português, com uma notícia completamente diferente. Miguel escreveu uma redação sobre família que emocionou toda a sala. Gostaria que a senhora viesse conhecê-la. Fui à escola no dia seguinte, o coração apertado de apreensão e curiosidade. A professora Helena me recebeu com um sorriso caloroso e me entregou 2 folhas de caderno preenchidas com a letra caprichada de Miguel. O título era simples: Minha Nova Chance. Nas linhas que se seguiam, ele contava como havia perdido tudo, como vivia nas ruas, o medo constante, a fome, o frio. E então escrevia: Mas então Deus mandou um anjo chamado Conceição, que todo mundo chama de Ceiça. Ela me salvou da chuva e me deu uma casa, comida, escola e, mais importante, me deu amor. Agora eu tenho uma avó e um cachorro chamado Duque e sei que não estou mais sozinho no mundo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia, incapaz de conter a emoção. Ele nunca me contou o que escreveu, confessei à professora. Miguel guarda muitos sentimentos dentro de si, ela explicou, mas está começando a se abrir, e isso é um excelente sinal. Naquela noite, quando ele voltou da aula de reforço, encontrou um bolo de chocolate na mesa, seu favorito, com um bilhete simples. Para o melhor neto do mundo. Com amor, vó. Ele entendeu imediatamente, e seu sorriso iluminou a cozinha inteira. A professora mostrou para a senhora? Perguntou, um pouco envergonhado. Mostrou. E foi o presente mais bonito que já recebi na vida. Nessa noite, pela primeira vez desde que chegara, Miguel dormiu sem pesadelos. À medida que os meses passavam, as feridas do passado iam cicatrizando para nós dois, embora de formas diferentes. Miguel ainda tinha momentos em que o passado o assombrava. Datas específicas, como o aniversário dos pais ou o dia do acidente, eram particularmente difíceis. Nesses dias, ele ficava quieto, introspectivo. Às vezes passava horas olhando as poucas fotos que conseguimos recuperar através de antigos vizinhos e da escola anterior. Aprendi a respeitar esses momentos, a estar presente sem ser invasiva, a oferecer conforto sem sufocar sua dor. Tá tudo bem sentir saudade deles, Miguel.
Eles sempre serão seus pais, sempre farão parte de quem você é, dizia nos momentos em que o encontrava chorando escondido. Aos poucos, ele foi conseguindo falar mais abertamente sobre eles, compartilhando memórias felizes em vez de apenas a tragédia final. Meu pai tocava violão, sabia? Ele me ensinou alguns acordes, contou certa noite durante o jantar. No fim de semana seguinte, apareci em casa com um violão usado que encontrei em um brechó. Seus olhos se iluminaram, mas logo se encheram de dúvida. "E se eu não lembrar mais como toca?" perguntou, inseguro. "Então aprendemos juntos do começo", respondi. Foi o início de nossos sábados musicais, onde ele lentamente foi redescobrindo essa conexão com o pai através das notas que, desajeitadas no início, foram se tornando melodias reconhecíveis com o tempo. Enquanto isso, enfrentava minha própria batalha com o silêncio dos meus filhos. Paulo mantinha-se completamente afastado. Márcia ligou 2 vezes, conversas breves e tensas, onde evitávamos mencionar Miguel. Ricardo foi o único que, após 3 meses, apareceu em casa num domingo. Chegou sem avisar, visivelmente nervoso. Miguel estava no quintal com Duque quando ele chegou, e pude ver o desconforto inicial de ambos. "Oi", disse Ricardo, forçando uma casualidade que não sentia. "Oi", respondeu Miguel, imediatamente adotando uma postura defensiva que me partiu o coração. Para quebrar o gelo, sugeri que Ricardo ajudasse Miguel com o violão, já que meu caçula sempre fora o musical da família. Após uma hesitação inicial, eles acabaram passando a tarde toda no quintal, entre acordes e risadas ocasionais. Quando Ricardo se despediu, abraçou-me mais longamente que o habitual. "Ele é um bom menino, mãe", sussurrou em meu ouvido, como quem confessa um segredo. "Eu sei", respondi, sentindo uma pequena vitória naquele reconhecimento. O maior desafio, no entanto, estava apenas começando. A audiência para definir a guarda de Miguel foi marcada para 6 meses após sua chegada à minha casa. Sônia me advertiu que seria difícil, eu era uma senhora idosa, sem apoio familiar aparente, querendo a guarda de um pré-adolescente. "Vão questionar sua capacidade física, financeira e emocional, Ceissa. Esteja preparada", alertou. Nas semanas que antecederam a audiência, vivi em um estado constante de ansiedade que tentava esconder de Miguel, sem muito sucesso. "A senhora não vai deixar eles me levarem, né?" ele perguntou certa noite, a voz embargada pelo medo, enquanto eu o cobria para dormir. "Nunca", prometi, com mais convicção na voz do que no coração. No dia da audiência, vestimos nossas melhores roupas. Miguel com o terno infantil que compramos especialmente para a ocasião, eu com o vestido azul marinho que guardava para ocasiões importantes. No tribunal, enfrentamos perguntas difíceis da juíza e do promotor. "Senhora Conceição, a senhora tem 62 anos. Como pretende cuidar de um adolescente pelos próximos 6, 7 anos?" questionou a juíza. "Da mesma forma que cuido há 6 meses, meritíssima. Com amor, paciência e a sabedoria que só os anos podem dar", respondi, sentindo as pernas tremerem sob a mesa. "E quanto à escola, atividades físicas, necessidades que surgirão na adolescência? O senhor Miguel precisará de uma figura masculina, de energia para acompanhá-lo." Antes que pudesse responder, uma voz familiar soou atrás de mim. "Ela não está sozinha, meritíssima." Virei-me surpresa para encontrar Ricardo de pé. "Sou Ricardo Oliveira, filho da senhora Conceição. Meus irmãos e eu estaremos presentes para apoiá-la e a Miguel em tudo o que for necessário." Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver que ao lado dele estavam Paulo e Márcia, sérios, mas presentes. Naquele momento, entendi que, mesmo com todas as divergências, o amor de família ainda falava mais alto. A juíza considerou por alguns momentos, observando atentamente a mim e a Miguel, que segurava minha mão com força. "Miguel, você quer ficar com a senhora Conceição?" perguntou diretamente. Ele se levantou com uma dignidade que me surpreendeu. "Mais que tudo no mundo, senhora juíza. Ela é minha família agora." Sua voz não tremeu nem por um segundo.
Quando a juíza finalmente concedeu a guarda provisória, com revisão em 1 ano, não consegui conter as lágrimas. No estacionamento do tribunal, abracei meus filhos, sem palavras para expressar minha gratidão. Ainda não concordo totalmente com isso, mãe, admitiu Paulo. Mas somos família, e famílias ficam juntas. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 6 meses, jantamos todos reunidos em volta da minha mesa. Observando Miguel contar animadamente para meus filhos sobre a escola, o violão, seus planos de futuro, percebi que estávamos realmente construindo algo novo e precioso. Uma família diferente, imperfeita talvez, mas unida por algo mais forte que o sangue. O amor que escolhemos dar uns aos outros, contra todas as probabilidades. Os anos passaram com aquela velocidade assustadora que só percebemos quando olhamos para trás. Em um piscar de olhos, o menino magricela do semáforo se transformou em um adolescente de 16 anos, quase da minha altura, com uma voz que oscilava entre graves e agudos inesperados. Miguel cresceu como uma planta que finalmente encontra solo fértil após sobreviver em terreno árido com uma força e uma determinação que me surpreendiam a cada dia. Sua adaptação na escola, que começara tão difícil, com ele isolado e temeroso de formar vínculos, floresceu de maneira admirável. No fim do primeiro ano conosco, já mantinha notas excelentes e havia feito alguns amigos. No segundo, foi escolhido representante de turma. Agora, no 4º ano sob meu teto, era não apenas um dos melhores alunos do colégio estadual onde cursava o primeiro ano do ensino médio, mas também um jovem admirado por colegas e professores. A senhora precisa ver como ele defende os menores quando há bullying, Dona Conceição, contou-me a coordenadora durante uma reunião de pais. Miguel tem uma sensibilidade e um senso de justiça raros para a idade dele. Eu sorri, orgulhosa, mas não surpresa. Quem conheceu a dor como ele conheceu, seria incapaz de infligi-la em outros. Em casa, nossa relação se fortalecia a cada dia. Os pesadelos, antes quase diários, agora eram raros, embora ainda acontecessem em datas específicas, como o aniversário da morte dos pais. Nas manhãs após essas noites difíceis, eu sempre encontrava bilhetes dele na mesa da cozinha. Obrigado por estar aqui, vó. Te amo. O violão, que começou como uma reconexão com o pai, tornou-se uma paixão. Miguel tinha talento natural e dedicação obstinada. Nos fins de semana, a casa se enchia com as melodias que ele criava, cada vez mais complexas e bonitas. Um dia vou fazer uma música só para a senhora, ele prometeu no meu aniversário de 75 anos, me fazendo chorar de emoção. Meus filhos, que inicialmente resistiram tanto à presença dele, agora o tratavam como parte da família, uns mais, outros menos, é verdade. Ricardo era, sem dúvida, o mais próximo. Vinha nos visitar quase todos os domingos e frequentemente levava Miguel para passeios, jogos de futebol ou simplesmente para conversar de homem para homem, como dizia. Paulo, sempre mais reservado, mantinha uma cordialidade distante, mas já não demonstrava hostilidade. Márcia oscilava entre períodos de aproximação e afastamento, seu relacionamento com Miguel tão imprevisível quanto sua própria natureza. Um dia Miguel me surpreendeu com uma determinação que eu não esperava. Estávamos jantando quando ele anunciou, com aquela seriedade que assumia quando o assunto era importante: Vó, eu quero trabalhar. Pousei os talheres, surpresa. Trabalhar? Mas você já tem tanto para se ocupar com a escola, o violão, as aulas de inglês. Ele assentiu, mas manteve o olhar firme. Eu sei, e vou continuar com tudo isso. Mas quero ter meu próprio dinheiro, ajudar nas despesas. Argumentei que não era necessário, que minha aposentadoria, embora modesta, era suficiente para nós dois, especialmente com o auxílio ocasional que meus filhos ofereciam. Não é só por dinheiro, vó, explicou ele, com uma maturidade que me deixou sem palavras. É por dignidade. Quero devolver um pouco do que a senhora fez por mim todos esses anos. E também, hesitou, quero guardar para a faculdade. Ali estava, mais uma vez, aquela determinação que eu havia vislumbrado no menino do semáforo, a recusa em ser vítima das circunstâncias.
a vontade ferrenha de construir seu próprio caminho. Como poderia negar-lhe isso? 2 dias depois, Ricardo conseguiu para ele um trabalho de meio período na papelaria de um amigo, perto do colégio. Miguel poderia trabalhar 3 tardes por semana, depois das aulas, sem comprometer os estudos. Seu primeiro salário, uma quantia modesta, foi motivo de tanta celebração quanto a concessão definitiva de sua guarda 2 anos antes. Para minha surpresa, ele dividiu o dinheiro em 3 partes iguais. Esta é para ajudar em casa, disse colocando 1/3 sobre a mesa da cozinha. Esta vou guardar para a faculdade, continuou, guardando o outro terço em uma caixinha de metal que mantinha em sua escrivaninha. E com esta, sorriu mostrando o restante, vou levar a melhor avó do mundo para jantar fora. Foi nossa primeira saída oficial. Ele fez questão de reservar a mesa, de puxar a cadeira para mim, de pagar a conta com seu próprio dinheiro. Naquela noite, olhando aquele jovem à minha frente, tão diferente do menino assustado que recolhi na chuva, senti um misto de orgulho e melancolia. Ele estava crescendo, construindo asas, e eu, cada dia mais velha, começava a me preocupar com o que aconteceria quando não estivesse mais aqui. O que mais me impressionava em Miguel não era apenas sua inteligência ou sua dedicação aos estudos, mas a gratidão genuína que demonstrava por cada pequena coisa. Nunca tomou nada como garantido, nunca exigiu, nunca reclamou quando algo não era possível. A simplicidade com que aceitava os limites do nosso orçamento contrastava dramaticamente com a atitude que meus próprios filhos tiveram durante a adolescência. Lembro-me de quando Paulo quis um tênis importado que custava quase um salário mínimo, ou quando Márcia fez um escândalo porque não poderíamos pagar uma viagem de formatura para a praia. Miguel, por outro lado, comemorava cada pequena conquista como se fosse um tesouro inestimável, o uniforme novo no início do ano letivo, os livros que conseguíamos comprar em sebos, o celular simples que Ricardo lhe deu de presente quando passou para o ensino médio. "A senhora não entende, vó", ele me explicou certa vez, quando comentei sobre sua facilidade em ficar feliz com pouco. "Quando você já perdeu tudo, qualquer coisa que ganha é um presente imenso." Sua sabedoria, tão desproporcional à idade, frequentemente me deixava sem palavras. O contraste entre esta atitude e o afastamento crescente dos meus filhos biológicos era algo que, embora tentasse não pensar a respeito, me feria profundamente. Paulo, sempre ocupado com sua empresa de importação, raramente nos visitava ligações rápidas no meu aniversário e no Natal eram toda a nossa comunicação. Márcia, após se divorciar, mudou-se para São Paulo e suas visitas tornaram-se ainda mais raras. Ricardo, o único que mantinha presença constante em nossas vidas, também estava cada vez mais ocupado com seu novo emprego em uma multinacional. "Eles têm suas próprias vidas, vó", Miguel dizia, tentando me consolar quando percebia minha tristeza após ligações canceladas ou promessas de visitas não cumpridas. "Mas eu estou aqui. Somos uma família, nós dois e o Duque." O cachorro, agora velho e com movimentos lentos, ainda era seu companheiro inseparável, dormindo todas as noites ao pé de sua cama. Era curioso como aqueles 2 seres que recolhi das ruas, um menino e um cão, haviam se tornado o centro do meu universo, minha família mais verdadeira na velhice. O grande momento de orgulho veio quando Miguel cursava o 2º ano do ensino médio. Sua professora de matemática o inscreveu na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, sem nem mesmo avisá-lo. "Ele tem um talento natural que precisamos estimular", explicou-me durante uma reunião. "Miguel resolve problemas de formas que nem mesmo eu havia considerado." Quando soube da inscrição, ele ficou apreensivo. "E se eu não for bem, vó? E se fizer feio?" Sentei-me ao seu lado na cama, como fazia nas noites de pesadelo anos atrás. "Miguel, você já venceu na vida mais obstáculos do que a maioria das pessoas enfrentará em toda a existência. Uma prova de matemática não é nada comparado a tudo o que você já superou." Ele sorriu, aquele sorriso luminoso que transformava completamente seu rosto sério. "A senhora sempre sabe o que dizer, né?"
Nas semanas seguintes, dedicou-se aos estudos com uma intensidade ainda maior. Passei a acordar de madrugada e encontrá-lo debruçado sobre livros e cadernos, resolvendo problemas à luz fraca do abajur. Vai dormir, menino. Amanhã você continua, eu dizia, ao que ele respondia com um só mais um pouco, vó, que invariavelmente se estendia por mais uma hora. O dia da prova chegou e pela primeira vez vi Miguel verdadeiramente nervoso, as mãos tremiam enquanto tomava café. Mal conseguiu dar mais que 2 mordidas no pão. Respire fundo e confie no que sabe, aconselhei, ajeitando o colarinho de sua camisa. Só de participar já estou orgulhosa. 2 semanas depois, recebemos a notícia que mudaria tudo. Miguel havia ficado entre os 10 melhores do estado. Além da medalha e do certificado, ganharia uma bolsa de estudos parcial em qualquer faculdade pública e um curso preparatório para o vestibular. Quando a diretora o chamou no palco durante a cerimônia de premiação, vi lágrimas nos olhos daquele rapaz geralmente tão controlado. Ao receber a medalha, ele fez algo que não estava no protocolo, desceu do palco, veio até mim na plateia e colocou a medalha em meu pescoço. Isso é seu, vó. Sem você, eu nem estaria vivo para estar aqui hoje. Naquele momento, diante de centenas de pessoas, não me importei em chorar abertamente. Ricardo, que fez questão de estar presente na cerimônia, abraçou-nos aos dois, igualmente emocionado. Mais tarde, em casa, enquanto celebrávamos com um bolo simples que preparei especialmente para a ocasião, Miguel anunciou sua decisão. Vou estudar contabilidade. Quero trabalhar com números, ajudar pessoas e empresas a organizarem suas finanças. Havia tanta convicção em sua voz, tanta clareza de propósito, que não tive dúvidas de que ele conseguiria. Aquele menino que encontrei vendendo balas no semáforo sob a chuva havia se transformado em um jovem determinado, consciente de seus talentos e do caminho que queria seguir. Naquela noite, antes de dormir, agradeci a Deus pela coragem que tive naquele dia chuvoso, 4 anos atrás. Contra todos os conselhos, contra o bom senso, contra o medo, havia seguido meu coração, e meu coração não poderia ter me guiado a uma decisão mais acertada. Não há palavras para descrever a emoção que senti naquela manhã de dezembro, sentada na 3ª fileira do auditório da Universidade Estadual de Campinas, observando Miguel em sua beca preta, à espera do diploma de bacharel em Ciências Contábeis. Aos 22 anos, ele não era mais o menino do semáforo, mas um homem formado, o primeiro da turma, com propostas de emprego de 3 empresas diferentes, antes mesmo da colação de grau. O caminho até ali não foi fácil. Os 4 anos de faculdade exigiram sacrifícios que só nós dois realmente conhecíamos. Miguel insistiu em continuar trabalhando meio período, agora em um escritório de contabilidade que lhe oferecia experiência prática, além de cursar a faculdade em período integral. Não quero que a senhora arque com mais despesas do que já tem, ele me dizia, mesmo quando eu insistia que podia ajudá-lo mais. Suas noites de estudo eram longas. Muitas vezes o encontrei adormecido sobre os livros, a luz do abajur ainda acesa nas primeiras horas da manhã. Naqueles momentos, enquanto cobria seus ombros com um cobertor leve, eu sentia um misto de orgulho e preocupação. Orgulho pela dedicação, pela força de vontade que nunca esmorecia. Preocupação pelo cansaço visível em seu jovem rosto, pelas olheiras que se tornavam cada vez mais permanentes sob seus olhos. Durante o 2º ano da faculdade, quando a carga de estudos se intensificou, cheguei a sugerir que ele deixasse o emprego. A senhora já fez tanto por mim, vó. Agora é minha vez de ajudar. Não se preocupe, estou administrando bem. Respondeu com aquela determinação que eu conhecia tão bem e sabia ser inútil contestar. E realmente estava, apesar da rotina extenuante. Manteve-se entre os melhores alunos, conquistou a admiração de professores e colegas e ainda encontrava tempo para tocar seu violão nos raros momentos de descanso. Foi durante esses anos que nossa dinâmica começou a mudar sutilmente. Já não era eu quem apenas cuidava dele, mas nos cuidávamos mutuamente.
Miguel passou a se preocupar com minha saúde, insistindo para que eu fizesse check-ups regulares, tomasse os remédios para a pressão nos horários corretos, não exagerasse nas tarefas domésticas. A senhora já tem 80 anos, vó, precisa se cuidar, lembrava-me constantemente. Era estranho, mas também reconfortante ser cuidada por aquele que um dia fora um menino assustado em meus braços. A formatura foi um momento de emoções contraditórias. Enquanto aguardava na fila para receber o diploma, Miguel buscou meu olhar na plateia, um hábito que mantinha desde os tempos escolares, como se precisasse se certificar de que eu estava ali, testemunhando cada conquista. Sorri para ele, engolindo o nó na garganta, pensando em tudo que havíamos vivido para chegar àquele momento. Ao meu lado estavam Ricardo e sua esposa Denise, que há muito haviam abraçado Miguel como parte da família. Paulo não pôde comparecer a uma viagem de negócios inadiável, segundo ele, mas enviou um relógio caro como presente, um gesto que, embora generoso, carregava a distância emocional que sempre manteve. Márcia estava lá, para minha surpresa. Nos últimos anos, após seu segundo divórcio e o diagnóstico de depressão, havia se aproximado novamente, talvez percebendo o valor dos laços familiares que por tanto tempo negligenciou. Ele é incrível, mãe, sussurrou ela quando o nome de Miguel foi chamado. A senhora estava certa o tempo todo. Suas palavras foram um bálsamo para velhas feridas. Quando Miguel subiu ao palco para receber o diploma e a medalha de honra ao mérito, o auditório inteiro se levantou em uma ovação espontânea. Não era segredo para ninguém ali sua história. Ele mesmo havia compartilhado em um trabalho para a disciplina de ética empresarial, que depois se tornou um pequeno documentário produzido pelo centro acadêmico. Do semáforo à universidade, uma história de resiliência, havia sido exibido em escolas públicas como exemplo de superação, inspirando outros jovens em situação de vulnerabilidade. Observando-o agradecer aos professores, mencionar os colegas que o apoiaram, viu o homem que ele se tornará não apenas inteligente e capaz, mas íntegro, humilde, com uma capacidade genuína de reconhecer o valor daqueles que cruzaram seu caminho. E então, para minha completa surpresa, ele rompeu o protocolo da cerimônia. Peço licença para um agradecimento especial, disse ao microfone. Há mais de 10 anos, uma senhora de coração imenso parou seu carro em um dia de chuva e mudou minha vida para sempre. Sem ela, eu não estaria aqui hoje. Este diploma, esta conquista, é tão dela quanto minha. Vó Ceissa, a senhora é meu anjo da guarda, minha família, minha salvação. Te amo mais que tudo. As lágrimas que eu tentava conter finalmente escaparam, enquanto uma nova ovação tomava conta do auditório. Ricardo segurou minha mão, também emocionado, enquanto Márcia, ao meu outro lado, passou o braço por meus ombros em um gesto protetor que me lembrou de quando ela era menina. A festa após a cerimônia foi simples, mas perfeita. Miguel insistiu que não queria nada extravagante, apenas um almoço em casa, com aqueles que realmente importavam. Ajudei-o a preparar a comida na véspera, como fazíamos desde que era criança, agora com ele assumindo as tarefas mais pesadas enquanto eu supervisionava. A casa se encheu com as pessoas que formavam nosso pequeno círculo. Ricardo e Denise trouxeram os gêmeos, Arthur e Marina, de 6 anos, que adoravam o tio Miguel e suas histórias. Márcia veio com um novo namorado, um homem gentil que parecia fazê-la feliz após anos de relacionamentos turbulentos. Paulo apareceu rapidamente, ainda de terno, entre um compromisso e outro, mas pelo menos veio um progresso em relação aos anos anteriores. Sônia, minha velha amiga, que tanto nos ajudou no início, também estava presente, agora aposentada, e com os cabelos tão brancos quanto os meus. Havia ainda alguns amigos da faculdade, o casal de vizinhos que sempre nos apoiou, e João, o dono do escritório de contabilidade onde Miguel trabalhava. Observando todos reunidos em nossa pequena sala, conversando, rindo, celebrando, senti uma plenitude que jamais imaginei vivenciar aos 80 anos. O caminho não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de dificuldades financeiras,
de noites em claro preocupada com o futuro. Mas cada obstáculo superado nos trouxe até aqui, a este momento de realização que justificava todos os sacrifícios. No meio da tarde, enquanto servíamos o bolo, Miguel me chamou para um canto mais quieto da casa. Vó, tenho uma notícia, disse com aquele sorriso que ainda guardava algo do menino que conheci. Fui chamado para trabalhar na Contabil em Associados. É um dos melhores escritórios da cidade. Abracei-o, genuinamente feliz, mas ele continuou. Tem mais. O salário é muito bom, melhor do que eu esperava para um recém-formado. Seus olhos brilhavam de excitação. Vou poder ajudar mais em casa, talvez até reformar aquele banheiro que está com problemas no encanamento. Sorri, tocada por sua generosidade, mas também preocupada. Miguel, você não precisa usar seu primeiro salário para reformas. Guarde para seu futuro, para quando quiser ter sua própria casa. Ele segurou minhas mãos entre as suas mãos jovens e fortes, segurando mãos velhas e marcadas pelo tempo. Vó, a senhora não entende? Não existe minha casa separada da sua. Somos uma família. Tudo o que tenho, tudo o que sou, devo à senhora. É minha vez de retribuir, de cuidar de você como você cuidou de mim. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas em nossas vidas. Miguel começou a trabalhar na Contábil em Associados, saindo cedo e voltando tarde, sempre com novidades sobre os desafios e aprendizados de seu novo cargo. Sua dedicação era a mesma dos tempos de estudante, entregava-se por completo, buscava aprender constantemente. Conquistava a confiança de colegas e superiores com sua competência e integridade. Conforme prometido, começou a contribuir substancialmente com as despesas da casa, apesar dos meus protestos iniciais. A senhora aposentou-se faz tempo, vó. Agora é minha vez de garantir nosso conforto. Insistia, com aquela teimosia amorosa que herdara de mim, segundo Ricardo. A reforma do banheiro foi apenas o começo aos poucos. Toda a casa passou por pequenas melhorias. Uma pintura nova, móveis que substituíram os antigos já desgastados, uma televisão moderna que ele insistiu que eu precisava para acompanhar as novelas com mais qualidade. Observava estas transformações com sentimentos ambivalentes, gratidão pela generosidade de Miguel, orgulho por vê-lo prosperar, mas também uma melancolia inevitável ao perceber que o tempo passava cada vez mais rápido, que minha energia diminuía a cada dia. Completei 81 anos naquele ano, e embora me mantivesse relativamente saudável e independente, já sentia o peso da idade em pequenas limitações cotidianas. As dores nas juntas tornavam-se mais frequentes, a pressão oscilava mais que o desejável. A memória ocasionalmente me pregava peças. Miguel percebeu estas mudanças antes mesmo que eu as admitisse. Sem alarde, passou a me acompanhar nas consultas médicas, a organizar meus medicamentos em caixinhas com horários, a insistir para que eu descansasse mais. Em uma manhã de domingo, enquanto tomávamos café juntos como fazíamos há tantos anos, ele me surpreendeu com uma proposta. Vó, estive pensando. Esta casa é grande demais para nós, exige muita manutenção, tem escadas que podem se tornar um problema para a senhora. Que tal nos mudarmos para um apartamento, algo térreo, mais moderno, com menos preocupações? A sugestão me pegou desprevenida. Esta casa guardava tantas memórias não apenas dos anos com Miguel, mas de toda a minha vida adulta, da criação dos meus filhos, dos anos com seu Carlos. Não sei, Miguel, tantas lembranças aqui. Hesitei. Ele segurou minha mão sobre a mesa, compreensivo. Eu sei, vó, mas pense. Poderíamos criar novas memórias em um lugar mais adequado para esta fase da nossa vida. Um lugar nosso, escolhido por nós dois. Havia tanta sensibilidade em suas palavras, tanta consideração pelo que eu sentia, que me vi incapaz de recusar. Nas semanas seguintes, passamos os fins de semana visitando apartamentos, sonhando juntos com um novo lar. Foi durante este período que percebi, com clareza cristalina, como nossa jornada havia se completado. O menino que um dia eu salvara da chuva, agora zelava por mim, com o mesmo amor e dedicação que um dia ofereci a ele.
Nossas vidas haviam se entrelaçado de tal forma que já não conseguia imaginar como teria sido minha velhice sem sua presença, sem seu carinho, sem sua força. Sabe, Miguel, confessei enquanto voltávamos de mais uma visita a imóveis. Às vezes me pego pensando como seria se eu não tivesse parado o carro naquele dia. Ele sorriu, aquele sorriso luminoso que transformava seu rosto. Eu penso nisso todos os dias, vó, e agradeço a Deus pela senhora ter tido coragem de seguir seu coração. Foi numa manhã de quarta-feira comum, sem nenhum presságio ou aviso, que a vida decidiu nos lembrar de sua fragilidade. Miguel tinha saído para trabalhar cedo, como de costume, depois de me ajudar a preparar o café e separar meus remédios para o dia. Nosso apartamento térreo no Jardim Chapadão, para onde havíamos nos mudado há quase 2 anos, estava silencioso demais sem sua presença. Terminei de lavar a louça, alimentei os pássaros na varanda, um hábito que desenvolvi nesta nova fase da vida, e me preparei para ir até a padaria da esquina comprar pão fresco para o lanche da tarde. Lembro-me de ter sentido uma leve tontura ao me abaixar para amarrar os sapatos, mas nada que me alarmasse aos 83 anos. Pequenos desequilíbrios já faziam parte da rotina. O caminho até a padaria era curto, apenas 2 quarteirões que eu percorria diariamente como exercício recomendado pelo médico. Cumprimentei seu Antônio, o porteiro do prédio vizinho, troquei algumas palavras com Dona Lourdes, que também fazia sua caminhada matinal, e cheguei à padaria sem intercorrências. Foi na volta, com o pão ainda quente em uma sacola de papel, que senti aquela dor aguda, como se alguém tivesse enfiado uma faca em minhas costas. Parei, apoiando-me em um poste, tentando respirar através da dor que agora irradiava para meu abdômen. Uma senhora que passava me perguntou se estava tudo bem, mas não consegui responder. As palavras pareciam presas na garganta, enquanto uma névoa escura começava a encobrir minha visão. Lembro-me vagamente de ouvir vozes alarmadas, de sentir mãos desconhecidas me amparando enquanto meu corpo cedia. E então, nada. Acordei horas depois em um leito de hospital, com tubos e aparelhos conectados ao meu corpo frágil, e Miguel sentado ao meu lado, segurando minha mão como se sua própria vida dependesse desse contato. Seu rosto jovem estava marcado por uma angústia que me partiu o coração. Vó, ele sussurrou quando percebeu que eu havia despertado, a voz embargada pelas lágrimas contidas. Graças a Deus a senhora acordou. Tentei sorrir, mas até isso exigia um esforço que eu não conseguia fazer. O que aconteceu? Perguntei, minha própria voz tão fraca que mal a reconheci. Miguel respirou fundo, tentando organizar as palavras. A senhora desmaiou na rua. Teve um colapso renal, vó. Os médicos dizem que seus rins estão falhando. O diagnóstico caiu como uma sentença: insuficiência renal crônica em estágio avançado. Aparentemente, minha pressão alta, controlada mas persistente por décadas, havia silenciosamente deteriorado meus rins, e agora eles funcionavam a menos de 15% de sua capacidade. Precisamos iniciar a hemodiálise o quanto antes, explicou o Dr. Inácio, um nefrologista de meia-idade com olhos gentis que contrastavam com a severidade de suas palavras. 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. É a única forma de compensar a função renal perdida. Ouvi tudo em um estado de entorpecimento, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Miguel, por outro lado, absorvia cada palavra, fazia anotações, questionava alternativas, prognósticos, tratamentos. E o transplante, doutor? Seria uma opção? Perguntou, surpreendendo-me com a objetividade com que enfrentava a situação. O médico hesitou, seus olhos se movendo de Miguel para mim. Bem, teoricamente sim. Um novo rim resolveria o problema de forma definitiva. Mas, considerando a idade da dona Conceição, os riscos cirúrgicos, a lista de espera... Não precisou completar a frase. Eu entendia perfeitamente o que não estava sendo dito. Aos 83 anos, não seria considerada uma candidata prioritária para transplante. Haveria pacientes mais jovens, com mais vida útil pela frente,
à minha frente na fila. Miguel pareceu ler meus pensamentos, pois sua próxima pergunta me pegou completamente desprevenida. E se houver um doador vivo compatível, doutor? Eu gostaria de fazer os testes. O médico o olhou com uma mistura de surpresa e admiração. O senhor não é parente biológico, pelo que entendi. As chances de compatibilidade são menores, mas não impossíveis. Podemos fazer os exames, claro. A determinação no rosto de Miguel não deixava dúvidas de que ele já havia tomado sua decisão, independentemente do que eu ou o médico disséssemos. Quando ficamos sozinhos novamente, tentei dissuadi-lo. Miguel, meu filho, nem pense nisso. É uma cirurgia séria, tem riscos, consequências para sua própria saúde. Ele segurou minhas mãos entre as suas, aquelas mãos que já não eram mais as de um menino, mas de um homem feito, forte, decidido. Vó, a senhora me deu uma vida nova quando me tirou daquele semáforo. Agora é minha vez de retribuir. Não consegui conter as lágrimas diante de tanto amor. Mas uma coisa eu sabia: não permitiria que ele arriscasse sua saúde, seu futuro por mim. O que eu não sabia era que Miguel já havia decidido, e quando ele tomava uma decisão, era tão teimoso quanto eu. Os dias que se seguiram à minha alta hospitalar foram de adaptação a uma nova e difícil realidade. 3 vezes por semana, Miguel me levava ao centro de hemodiálise, reorganizando seu horário de trabalho para acompanhar cada sessão. Sentava-se ao meu lado durante as 4 horas do procedimento, lendo para mim, contando histórias de seu trabalho, tocando violão baixinho quando a exaustão me vencia e eu adormecia conectada às máquinas que faziam o trabalho que meus rins já não conseguiam realizar. O cansaço extremo, a falta de apetite, as náuseas constantes, tudo isso se tornou parte da minha rotina, assim como os medicamentos que se multiplicaram sobre a mesa da cozinha. Miguel transformou-se em meu enfermeiro particular, controlando horários, doses, restrições alimentares com uma precisão que impressionava até mesmo os profissionais do centro de diálise. Ele nasceu para cuidar da senhora, comentou uma das enfermeiras, após observá-lo medir minha pressão com a competência de um técnico treinado. Em meio a esse turbilhão, uma ausência se fazia notar: meus outros filhos. Ricardo ligou algumas vezes, visitou-nos 2 vezes, sempre com pressa, sempre com desculpas sobre trabalho, sobre os gêmeos, sobre a vida que não parava por causa da minha doença. Márcia mandou flores, uma mensagem gravada, promessas de visitas que nunca se concretizaram. Paulo simplesmente desapareceu. Quando comentei sobre isso com Miguel, em um momento de fraqueza emocional após uma sessão particularmente difícil, ele apenas segurou minha mão. Algumas pessoas não sabem lidar com a doença, vó. Têm medo da fragilidade, da mortalidade. Não é por mal. Sua generosidade em encontrar justificativas para o abandono que sofríamos me comoveu profundamente. Como aquele menino assustado do semáforo havia se transformado em um homem de tamanha sabedoria e compaixão? Enquanto isso, sem que eu soubesse, Miguel continuava com seu plano. Fez todos os exames necessários para verificar compatibilidade como doador, consultou-se com especialistas, pesquisou incansavelmente sobre transplante renal. Quando finalmente me contou que era compatível e que já havia iniciado o processo para se tornar meu doador, entrei em desespero. Absolutamente não, Miguel. Não vou aceitar que sacrifique sua saúde por mim. Já estou velha, já vivi minha vida. Ele se ajoelhou à minha frente, segurando minhas mãos trêmulas. Vó, não é sacrifício, é amor. A senhora me ensinou que família cuida de família. Não importa o custo. Deixe-me fazer isso. Por favor. Nos dias que se seguiram, travamos uma batalha silenciosa, eu, tentando dissuadi-lo. Ele, determinado a seguir em frente. Foi numa tarde de domingo, após uma crise particularmente severa que quase me levou de volta ao hospital, que finalmente cedi. Está bem, Miguel, sussurrei, exausta demais para continuar lutando. Se é realmente o que você quer, aceito seu rim. Mas com uma condição. Preciso falar com seus médicos, entender todos os riscos para você.
A cirurgia foi marcada para uma quarta-feira de abril, exatamente 13 anos após nosso encontro no semáforo. A coincidência de datas não passou despercebida. Parecia que o destino estava encerrando um ciclo e iniciando outro. Nos dias que antecederam a operação, uma calma estranha se apoderou de mim. Havia feito as pazes com qualquer que fosse o resultado. Se sobrevivesse, seria por causa do amor incondicional daquele que o destino colocou em meu caminho. Se partisse, iria com a certeza de que havia feito a diferença na vida de alguém, que minha passagem por este mundo não fora em vão. Miguel, por outro lado, estava estranhamente agitado. Ele, que sempre fora tão calmo e centrado. Na véspera da cirurgia, encontrei-o na varanda do apartamento, olhando para as estrelas com uma expressão que não consegui decifrar. "Está arrependido?" perguntei, juntando-me a ele na contemplação do céu noturno. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda guardava traços do menino que conheci. "Nunca. Só estou pensando em como a vida dá voltas, vó. Há 13 anos, eu estava sozinho no mundo, sem esperança, sem futuro. A senhora me salvou naquele dia. Amanhã vou poder retribuir um pouquinho do que recebi." Ficamos em silêncio por alguns minutos, as palavras desnecessárias entre nós. "Tenho medo", confessei finalmente. "Não da cirurgia, mas de que algo aconteça com você." Ele passou o braço por meus ombros, num gesto protetor que se tornou habitual nos últimos anos. "Vai dar tudo certo, vó. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora." Na manhã seguinte, quando as enfermeiras vieram nos preparar, uma surpresa nos aguardava na sala de espera do hospital. Ricardo, Márcia e Paulo estavam lá, juntos, pela primeira vez em anos. "Não poderíamos deixar vocês passarem por isso sozinhos", disse Ricardo, abraçando-me com cuidado para não deslocar o acesso venoso já instalado em meu braço. Márcia chorava silenciosamente, segurando minha mão como se temesse que eu desaparecesse. Paulo, sempre o mais contido, limitou-se a um beijo em minha testa, mas seus olhos revelavam uma emoção que as palavras não conseguiriam expressar. Quando os enfermeiros vieram buscar Miguel para levá-lo ao centro cirúrgico, "O doador sempre vai primeiro", aprendi. Todos nós formamos um círculo ao redor dele. "Obrigada", disse Márcia, abraçando-o com força, "por cuidar dela quando nós falhamos." Miguel sorriu, aquele sorriso luminoso que transformava seu rosto. "Família é família", respondeu simplesmente, usando as palavras que tantas vezes ouvira de mim. Enquanto o observava ser levado pelos corredores brancos do hospital, senti uma paz profunda me envolver. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas tinha certeza de uma coisa: aquele menino do semáforo havia se tornado o maior presente que a vida poderia me dar. Fechei os olhos e agradeci a Deus pela chuva que caía naquela tarde de 13 anos atrás, pelo impulso inexplicável que me fez parar o carro, pela coragem de seguir meu coração quando todos diziam que eu estava errada. Algumas horas depois, quando acordei da anestesia, a primeira imagem que vi foi Miguel em uma cama ao lado da minha, pálido mas sorridente. "Deu tudo certo, vó", ele sussurrou. "Agora a senhora tem um pedaço de mim dentro de si. Estamos ligados para sempre." Anos se passaram desde o transplante, e cada manhã, quando acordo e tomo meus medicamentos anti-rejeição, agradeço silenciosamente pelo milagre que vive dentro de mim. O rim de Miguel funciona perfeitamente em meu corpo idoso, como se sempre tivesse pertencido a ele. Os médicos se surpreendem com minha recuperação a cada consulta de acompanhamento. Não é comum que uma paciente de quase 90 anos responda tão bem a um transplante. "A senhora tem uma força vital impressionante", comentou o Dr. Inácio na última consulta, examinando meus exames com um sorriso satisfeito. "E um doador excepcional", acrescentei, olhando com carinho para Miguel, que como sempre me acompanhava. Nossa vida mudou substancialmente após a cirurgia. Quando ambos recebemos alta, Miguel insistiu que eu me mudasse para o apartamento dele, maior e mais confortável que o nosso antigo. "Vai ser mais fácil para eu cuidar da senhora, vó", argumentou, não aceitando recusas. E assim, aos 83 anos, mudei-me novamente.
desta vez para um amplo apartamento no terceiro andar de um prédio moderno no centro da cidade, com elevador, portaria 24 horas e todas as facilidades que Miguel considerava essenciais para meu bem-estar. O quarto que ele preparou para mim era um sonho cama ortopédica, poltronas confortáveis, uma pequena biblioteca com meus livros favoritos e até mesmo um sistema de som onde posso ouvir as músicas da minha juventude. É demais, Miguel, protestei quando vi tudo pronto. A senhora merece isso e muito mais, respondeu simplesmente, com aquela determinação que não admitia contestações. Nos primeiros meses após o transplante, ele reduziu sua carga de trabalho para cuidar de mim. Monitorava meus medicamentos, minha alimentação, minha pressão, com uma dedicação que comovia até mesmo as enfermeiras que ocasionalmente nos visitavam. Nunca vi um filho tão dedicado, comentou uma delas certa vez, ao que Miguel respondeu com um sorriso. Não poderia ser diferente. Ela salvou minha vida, eu salvei a dela. Estamos quites. Mas ambos sabíamos que o que nos unia ia muito além de qualquer dívida ou obrigação, era um amor profundo, construído dia após dia, provação após provação, ao longo de quase 2 décadas de convivência. Com o passar dos anos, testemunhei com alegria o florescimento pessoal de Miguel. Sua carreira decolou de contador em um escritório, passou a sócio e eventualmente abriu seu próprio negócio, especializado em consultoria financeira para pequenas empresas. Quero ajudar pessoas como a senhora, vó trabalhadores que economizaram a vida toda e precisam orientação para fazer o dinheiro render, explicou quando decidiu se lançar como empreendedor. Seu escritório prosperou rapidamente, graças à combinação de competência técnica e integridade pessoal que sempre o caracterizou. Aos 32 anos, conquistou uma estabilidade financeira que jamais sonhara quando vendia balas no semáforo. Mas o que mais me emocionava não eram suas conquistas profissionais, e sim o homem que se tornara generoso, íntegro, compassivo, sempre disposto a estender a mão a quem precisasse. Em seu escritório, fazia questão de contratar jovens de comunidades carentes, oferecendo-lhes não apenas emprego, mas mentoria e oportunidades de crescimento. Criou um projeto social chamado Novos Caminhos, que oferecia orientação vocacional e bolsas de estudo para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quero que outros tenham a chance que a senhora me deu, explicava quando alguém elogiava sua iniciativa. Sua vida pessoal também floresceu após alguns relacionamentos breves. Conheceu Clara, uma pediatra doce e determinada que conquistou seu coração. O namoro evoluiu com a mesma solidez que caracterizava tudo em sua vida, e 2 anos atrás tive a alegria de vê-los se casar em uma cerimônia simples, mas emocionante. Clara, com sua gentileza e paciência, encaixou-se perfeitamente em nossa pequena família. Não estou apenas me casando com Miguel, disse ela durante seus votos, olhando em minha direção. Estou ganhando também uma avó extraordinária, cuja história de amor e coragem me inspira todos os dias. Quando se mudou para o apartamento, insistiu que eu permanecesse. Este é seu lar, dona Ceissa. Nada mudará isso. E, de fato, nada mudou, exceto que agora nossa família tinha mais um membro. Alguém que trouxe ainda mais luz e alegria aos nossos dias. Meus outros filhos, que reapareceram em nossas vidas durante a crise do transplante, mantiveram-se presentes, cada um à sua maneira. Ricardo e sua família nos visitam regularmente. Os gêmeos, agora adolescentes, têm uma adoração especial por Miguel, a quem consideram mais um tio do que um primo por adoção. Márcia, após superar sua depressão com terapia e medicação adequada, reaproximou-se genuinamente, trazendo consigo Eduardo, com quem finalmente encontrou a estabilidade emocional que sempre buscou. Paulo continua sendo Paulo formal, distante, mas presente nas datas importantes, sempre trazendo presentes caros, como se tentasse compensar com bens materiais sua incapacidade de demonstrar afeto. Observo essa constelação familiar que se formou ao meu redor com uma mistura de gratidão e espanto. Quem poderia imaginar, quando me aposentei como professora primária aos 60 anos,
que a última fase da minha vida seria tão rica em afetos, tão plena de significado? Há momentos em que me pego refletindo sobre os misteriosos caminhos que nos trouxeram até aqui. Se não tivesse chovido naquela tarde, se eu tivesse escolhido outro caminho para voltar do mercado, se não tivesse olhado para o lado no momento exato em que passava por aquele semáforo, tantas coincidências, tantos pequenos acasos que, somados, mudaram completamente o curso de duas vidas. Ou talvez não tenham sido coincidências. Talvez, como Miguel costuma dizer, tenha sido Deus trabalhando de formas que não podemos compreender, unindo duas almas solitárias que precisavam uma da outra. Seja qual for a explicação, sou profundamente grata por cada momento desta jornada, até mesmo pelos mais difíceis. Como disse a Clara recentemente, enquanto observávamos Miguel tocar violão na varanda durante um pôr do sol particularmente bonito, quando achamos que estamos salvando alguém, muitas vezes é essa pessoa que acaba nos salvando. Agora, sentada na cadeira de balanço que Miguel instalou na varanda especialmente para mim, observo a vida acontecer ao meu redor com a serenidade que só a idade avançada pode trazer. Quase 90 anos não são pouca coisa, já vi muito deste mundo. Perdi pessoas queridas, superei dores que julgava insuperáveis, celebrei alegrias que encheram meu coração até quase transbordar. Meu corpo está frágil, claro, o tempo cobra seu preço de todos nós, mas minha mente permanece lúcida, meu coração segue aberto para receber e dar amor. Ontem mesmo, Miguel me surpreendeu com uma notícia que fez meus olhos encherem-se de lágrimas de alegria. Clara está grávida. Em 6 meses terei um bisneto ou bisneta, um novo elo nesta corrente de amor que começou naquele semáforo sob a chuva. A senhora vai ser bisavó, vó, anunciou ele, com os olhos brilhando de emoção. E queremos que, se for menina, se chame Conceição. Abracei-o longamente, incapaz de expressar em palavras o que sentia. Mais tarde, quando fiquei sozinha em meu quarto, peguei o antigo álbum de fotografias que guardo na gaveta da cômoda. Lá estão registrados os momentos mais importantes desta incrível jornada Miguel em seu primeiro dia de aula, após vir morar comigo, sua formatura do ensino médio, da faculdade, nosso primeiro Natal juntos, a mudança para o apartamento, o casamento com Clara e tantos outros instantes preciosos que construíram nossa história. Folheando aquelas páginas, reflito sobre o verdadeiro significado de família. Durante tanto tempo, acreditei que família era apenas aquela construída por laços de sangue com os filhos que gerei. Como estava enganada. Família, descobri através de Miguel, é feita de escolhas diárias, de amor oferecido sem expectativas, de mãos que se estendem nos momentos mais sombrios, de corações que decidem bater em sintonia apesar de todas as diferenças. Ao final de minha longa vida, esta é a lição mais preciosa que levo comigo. O amor de filho não vem do sangue, mas do coração. E se há algo pelo qual agradeço todos os dias, é por ter tido a coragem de seguir meu coração naquele dia no semáforo, pois foi, sem dúvida alguma, a melhor decisão da minha vida. Enquanto o sol se põe no horizonte de Campinas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, sinto uma paz profunda me envolver. Não sei quanto tempo ainda terei neste mundo, mas sei que cada dia será vivido com propósito e gratidão. E quando chegar minha hora de partir, irei tranquila, sabendo que deixo para trás um legado de amor que continuará através de Miguel, Clara e do bebê que está por vir. Um legado que começou com um simples gesto de compaixão em um dia chuvoso, provando que nunca é tarde demais para fazer a diferença na vida de alguém, e que os milagres mais extraordinários podem nascer das decisões mais simples, quando guiadas pelo amor. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua família, assim como abençoou a minha.